Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Olá, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje eu tô aqui com o Léo, com o Caio. Bom dia, Léo. Tudo bom bem? Dia. Bom dia, Caio. Tudo bem? Tudo? Então, tá bom. Vocês passaram bem a semana? Sim, passei. E você, Caio, tudo bem? Foi tudo bem? Sim, passei bem a semana também. Então, tá bom. E aí, vamos dar continuidade pro nosso estudo de hoje? Vamos. O assunto que a gente começou na semana passada. A gente começou a falar sobre Felicidade. Felicidade. Isso aí. Começamos a falar sobre Felicidades. Aí, a gente tava falando, então, que por que Jesus não era rico? Lembram? Lembro. Sim. Que ele tinha que dar exemplo, não era? Sim. Muito bem. Então, vamos continuar daqui. Então, a gente já falou que, apesar de Jesus não ter proibido ninguém de ter bens materiais, isso não... Ele mostrou pra gente que os bens materiais não são necessários pra gente ser feliz. Mas tem muitas pessoas que se esquecem disso e que acham que a felicidade está no ter. Vocês já ouviram isso? Que tem gente que é mais preocupada em ter do que em ser. Já ouviram? Sim. Não. Não, Léo? Nunca ouviu? Então, tem muitas pessoas que acabam sendo mais preocupadas com isso. E assim, aí eu pergunto para vocês, para evitar isso, esse monte de pessoas que acha que para ser feliz a gente precisa ter coisas materiais, será que a gente não podia sim pedir para Deus que Ele não permitisse que o homem tivesse um fácil acesso ao dinheiro? Não. Não? Eu acho que não, né? Você pedir pra alguém não ganhar dinheiro. Não, mas não é pedir pra alguém, é pedir pra Deus, assim, ó, Deus, já que a felicidade não tá no dinheiro, não tá nas coisas materiais, ajuda aí, dificulta as pessoas a terem acesso às coisas materiais. O que vocês acham disso? Bom, vai prejudicar as outras pessoas, né? Então, mas olha assim, né? É que, na verdade, o dinheiro, ele é útil para a vida material, a qual a gente ainda está preso, né? Porque o nosso corpo físico, ele ainda é bem material, né? Ele é bem denso. Então, hoje a gente precisa de dinheiro para ter saúde, para ter educação, muitas vezes. Aí mesmo quem estuda em escola pública tem que comprar uniforme, tem que comprar material. A gente precisa de dinheiro para se alimentar. Mas tá, tudo bem. E então se a gente pedir para Deus assim, para deixar a gente ter acesso a dinheiro, mas a pouco dinheiro, o que vocês acham? Vocês acham uma boa ideia? Vocês acham que Deus ajudaria? Não sei. Mas eu acho... Não tem um negócio assim que a gente já falou muito aqui, que é o livre-arbítrio? E também tem a lei da causa e efeito, né? No mundo material, as conquistas materiais também são consequências do trabalho, da lei do trabalho e dos nossos atos, né? Porque quem não trabalha não consegue ter dinheiro, então também não consegue adquirir as coisas materiais, concordam? E como a lei do trabalho também é uma lei divina, certo? Não dá pra gente dizer que tá errado.
Dá pra gente dizer? Agora, os bens materiais, o excesso de bens materiais, às vezes levam as pessoas a erros muito graves, né? Então, por que será que Deus permite que as pessoas, que existam pessoas que tenham bastante acesso a dinheiro, que sejam ricas ou que tenham poder? Por que será que Deus permite isso? O que vocês acham? Não acham? Não acham sei. nada? Bom, acho que Deus permite cada um ter seu dinheiro e poder. Só que ele não vai permitir, por exemplo, a pessoa ter um poder que vai controlar a terra inteira e fazer todo mundo fazer o mal. Então, mas assim, olha, ele permite que existam pessoas que sejam multimilionárias, por exemplo. Por que será? Por que ele permite isso? Pra teste. Espiar. Muito bem. Então vamos ler? Vamos ler o texto? Lê pra gente, Caio, o texto 115, lá do Livro dos Espíritos, por favor. É um texto bem curtinho, uma questão. Questão 925. Por que Deus beneficia com os bens da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Este é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna deu uma prova geralmente... É uma prova. Uma prova geralmente mais perigosa que a miséria. Lembra que eu falei lá do que os espíritos tinham dito para o Kardec? Então, Lembro. não é apenas na questão 816 e 814 que eu falei. Também na questão 925 ele fala: Deus permite que algumas pessoas, apesar delas parecerem não merecer, tenham dinheiro, porque é uma prova que elas precisam passar. E é uma prova, a fortuna é uma prova, às vezes, geralmente, mais perigosa do que a miséria. Muito bem. Então, assim, a gente precisa dizer, né, que infelizmente o apego aos bens materiais que os espíritos que habitam a Terra têm mostram ainda o quanto a gente precisa evoluir. Como eu já falei aqui, né, a gente ainda coloca como prioridade, como uma necessidade básica, a gente ter as coisas, né? A gente quer ter tudo e a gente esquece do ser. Lá na questão 926 do Livro dos Espíritos, os espíritos falam assim, isso não tá aí no texto de vocês, tá? Eu vou ler para vocês. Os espíritos falam assim, ó: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que crias para vós mesmos. Então, assim, se tem coisa ruim no mundo, somos nós que criamos as coisas ruins. Elas acontecem porque a gente cria necessidades que são artificiais, não são necessidades naturais nossas, certo? Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades. Então, assim, eu vejo o que o outro tem, mas eu não fico cobiçando o que ele tem. Essa pessoa se poupa de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. A gente acha que mais rico é o que tem mais dinheiro, e não é. Eles falam aqui que o mais rico é aquele que tem menos necessidade de coisas materiais. Invejais os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis, por acaso,
o que lhes está reservado. Então ele está falando assim, a gente fica com inveja das pessoas que parecem felizes, que mostram lá na internet, né, só coisa bonita, só viagem, só coisa legal. Mas a gente sabe o que está reservado para eles, as dificuldades que estão reservadas para essas pessoas. E ele continua, se não gozam senão para si mesmos, são egoístas e terão que sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. Deus às vezes permite que o mal prospere, mas essa felicidade não é para se invejar, porque apagará com lágrimas amargas. Se o justo é infeliz, é porque passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que saiba suportar com coragem. Lembrai-vos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, assim, quando a gente passa por uma dificuldade, por uma infelicidade, um sofrimento, e a gente passa isso com coragem, sem ficar reclamando, sem ficar esbravejando, sem ficar achando que a gente é o injustiçado do mundo, né? O que é muito mais fácil da gente fazer se a gente lembrar que tudo é consequência dos nossos próprios atos, né? Essa resignação no enfrentar a dificuldade conta muito ponto positivo pra gente, junto a Deus, né? Então, aí a pessoa tem a sua recompensa. Essa recompensa é material? Não. Não é moral. material. Ela é moral. Moral. É isso mesmo, ela é moral. Ela é espiritual, é uma recompensa espiritual. A resignação é um exercício que às vezes a maioria de nós provavelmente vai precisar passar, né? Por dificuldades para saber lidar com elas sem reclamar. Certo? Certo. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que chama Bem-aventurados os aflitos, tem um tópico lá, tópico 20, que traz uma mensagem que foi recebida lá em Paris, no ano de 1863. E essa mensagem chama assim, ó, prestem atenção: a felicidade não é desse mundo. O que vocês acham que os espíritos quiseram dizer para nós ao dizer a felicidade não é desse mundo? A felicidade é do mundo espiritual. Assim, cravado? A sua resposta é assim, cravada? A felicidade é do mundo espiritual? Eu concordo. Tem certeza disso? Tem. O espírito que é feliz, não o corpo. Sabe por quê? A felicidade, quer dizer, eu acho, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a felicidade, ela tá nas coisas morais. Para pra pensar. Lembra que a gente leu aqui que os bens materiais, eles são necessários para a vida material? E para a felicidade moral, o que a gente precisa é ter a consciência, como que era? Consciência pura. Lembra? E a fé. Então, eu acho que é isso que eles querem dizer. Porque para pensar, o nosso mundo que a gente vive, um mundo super materializado, a gente já viu que a felicidade aqui não é absoluta, né? Então, vai ver que é de outro mundo, não é? O que vocês acham? E Eu também acho. Desse mundo a felicidade é absoluta. Pode ser do celeste. Pode ser, né? Eu imagino que lá no mundo celeste a felicidade é absoluta, né? Vamos ler então o que os espíritos, esse espírito especificamente, nossa, eu vou até ler o nome dele. François Nicolas Madeleine, um cardeal de
de Morlot, em Paris. Então foi uma mensagem recebida em Paris em 1863. Vamos ler, Léo, o que esse espírito falou pra gente? Pode ler lá, ó. Vamos. Por favor. Texto 116. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado, por uma experiência multissecular, que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porque se o homem é sábio, é uma raridade neste mundo. O homem realmente feliz não se encontra com maior felicidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notais, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas, em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no nosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos... Vai, continua. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energeticamente do homem velho
entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Você pulou, Leozinho, ó. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso, para preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Então, o que vocês entenderam desse texto bem grande? Vocês entenderam? Você entendeu o que você leu? Não. Não? Ó, esse é um texto muito lindo, por isso que eu trouxe ele para vocês. Então ele fala assim, olha, tem gente, vamos explicar assim rapidinho. Ele fala assim, que tem gente que fala assim, felicidade não é para mim, eu não sou feliz. E fica observando a vida daquelas pessoas que eles acham que são mais privilegiados, né? E então eles observam a vida dessas pessoas e ficam invejando a vida dessas pessoas. Queriam estar no lugar deles, queriam ter as coisas que eles têm, conquistar as coisas que eles têm, ser o que eles são, né? E aí ele fala que isso não é correto, né? Primeiro porque a felicidade não é desse mundo. Porque esse é um mundo de dificuldade, é um mundo de provas, é um mundo de expiações. Então, cada um de nós tem o nosso quinhão, né, de sofrimento, de desengano, de dificuldades. Por quê? Porque nesse planeta de provas e expiações, são muito exceção os casos de pessoas, de espíritos encarnados que conseguem ser verdadeiramente felizes, entendeu? Porque é um mundo de provas e expiações. Só que a gente não tá condenado a ser mundo de prova e expiação para sempre, certo, Caio? A gente vai evoluir, não vai? O nosso planeta já não tá passando por uma fase de transição, mudando de provas e expiações para planeta de regeneração? Sim. Ô, Mariana, o que vai acontecer quando todos os planetas existentes virarem celestes? Eu não sei te dizer o que vai acontecer, mas que vai ser uma maravilha, vai, né? Esse dia vai chegar. É porque assim, eu acho que existem muito mais planetas, Léo, do que aqueles que a gente sabe que existem. Então, assim, embora o nosso planeta seja de provas e expiações, ele não é o único. Existem muitos outros planetas de prova e expiação, até em outras galáxias, né? A gente não sabe os planetas das outras galáxias. A gente sabe, por exemplo, que na nossa galáxia tem várias categorias de mundos. A gente já até falou, né, Caio, na turma do Caio da evangelização, que existe o planeta Júpiter, que é considerado um dos planetas, talvez o planeta mais evoluído da nossa galáxia. É um planeta feliz. É um planeta feliz. Um passo antes do planeta celeste. Então, olha só, né? E ele fala aqui nesse texto que Deus deu essa diversidade de categorias de mundos dentro da nossa galáxia para que a gente saiba que existem planetas mais felizes e para que a gente se esforce a evoluir até a gente chegar, ter condição de viver num planeta feliz desse, num planeta mais desmaterializado, entendeu? E olha que bonito, né? Isso jamais seria possível se existisse uma vida só. Vocês concordam? Jamais seria possível a gente buscar essa felicidade absoluta que só vai existir lá no mundo feliz, no mundo celeste, não é?
Então, olha que maravilha que ele está dizendo aqui, que a gente tem que ter esperança, que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não está destinado, ele usa aqui esse termo, ó, que o planeta Terra ele não está destinado a servir como penitenciária eternamente. Porque não existe uma condenação eterna. Todos nós vamos evoluir, o nosso planeta também vai evoluir junto com a gente. Se a gente quer, se a gente ama esse planeta, a gente quer a evolução desse planeta, a gente tem que se esforçar. Porque o planeta só vai evoluir quando quem habitar aqui também Lui. Muito bem. Então, olha só que legal, né? Eu achei esse texto muito lindo. Por isso que eu trouxe ele para vocês. Porque, pensa bem, hoje nesse mundo digital que a gente vive, né? Existem muitas pessoas que passam o dia inteiro. Vocês já perceberam isso? Tem muitas pessoas que passam o dia inteiro publicando as coisas na internet. Vocês já viram? Tem gente que se acorda, publica na internet. Tem gente que se vai tomar banho, publica na internet. Tem gente que a hora que vai dormir, publica na internet. Né? Vocês já perceberam isso? Então, vocês, olha como a vida de uma pessoa dessa deve ser vazia. Porque, cara, ela se limita a publicar as coisas na internet o dia inteiro, né? Daqui a pouco, se ela for no banheiro, ela vai publicar na internet também, né? Poxa vida, né? Eu fico pensando, né? O que essa pessoa tá fazendo para melhorar o mundo? O que ela tá fazendo para melhorar ela? Nada. Né? Às vezes, hoje tá na moda, né? Ser youtuber, ser, como que fala? Influencer. Né? Influencer, né, Caio? É a profissão do século, né? Ser influencer, que é uma profissão que eu não sei, né? Eu não vejo trabalhar, não vejo suar, não vejo cansar, mas enfim. Mas essas pessoas, eles estimulam o consumismo e aí eles estimulam o materialismo. E aí, se a gente for analisar, quando você estimula o consumismo e o materialismo, você está estimulando a evolução das pessoas? Não. O progresso moral das pessoas? Você tá estimulando a devolução. Ou o atraso da O evolução. atraso, né? Eu não sei, desevolução? É isso? Devolução. Não, Devolução é devolver. Devolver um produto Mas não usado. a regressão, na verdade, né? Porque apesar de que assim, a gente sabe, Léo, que a gente não regride na evolução. Mas, poxa vida, se uma pessoa fica o dia inteiro incentivando o consumo das coisas, ela tá pregando que você tem que se limitar ao que é material, porque a sua felicidade só vai estar no material. E a gente já viu aqui que não é isso, não é no material que está a felicidade. A felicidade não está no mundo celeste? Tá. Pra gente atingir o mundo celeste, a gente tem que fazer o quê? Esforçar. Evoluir, né, Caio? Não tem que evoluir? Com certeza. Então se a gente ficar preso no material, no consumismo, a gente vai evoluir? Não. Nope. Então, é isso aí. A gente tem que se esforçar pra dar atenção pro nosso ser, não pro nosso ter. Combinado? Combinado. Vamos encerrar aqui, gente? Vamos. Tá dando nosso tempo. Falta. Certo? Vamos mandar um beijo pro pessoal lá de casa. Já que o Léo queria que no programa passado eu terminasse, eu encerrasse, né, me despedisse do pessoal antes. Agora é ela que vai. Eu vou me despedir. Então, eu deixo um beijo muito grande para todos vocês. Agradeço a companhia e espero vocês no próximo programa, no domingo que vem. Despede aí, Léo.
Tchau, muito obrigado por assistir até o final. Espero ter uma semana boa e... É isso? Tchau. E você, Caio? Bom, eu queria agradecer pra todo mundo que ficou aqui, ouviu a gente até o final. Vai ser uma semana abençoada por Deus. Que vocês sejam protegidos e iluminados. Que e assim seja. Que assim seja. Vamos ver o que vai ter no próximo programa, né? Porque minha mãe ainda tá preparando ele. É isso aí. Então é isso, tá, gente? Tchau. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.